porque o texto é tão longo, nós não vamos ler, mas nós vamos contar a história e tirar algumas lições desse texto. Raramente eu prego assim, mas hoje eu quero fazê-lo de maneira diferente. Então vamos ver o texto? Então, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Guarda bem esse nome. Esse nome é muito importante para você memorizar a história. Qual era o nome dele? Cornélio. Olha as qualidades dele. Centurião do regime conhecido como italiano. Então ele era um militar. Diga, militar. Ele comandava 100 homens. Era uma divisão do exército romano que trabalhava lá em Israel. E este trabalhava em Cesareia. Eles falaram que em Cesareia era mais ou menos o quartel-general dos romanos, de onde eles distribuíam as forças para escravizar o povo de Israel. Então era um homem importante. Mas veja só, ele e toda a sua casa, diga, toda, faziam o quê? Eram piedosos, tementes a Deus, e agora vai, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Olha que eu falei que ele não era judeu, ele era romano, ele era de um país idólatra, um país cheio de superstições. Veja só, certo dia por volta das 3 horas da tarde, olha o que Deus faz com um homem que ora, que é generoso e teme a Deus. Fala, ora, é generoso e teme a Deus. Olha, irmãos, essa é uma receita poderosa para você mexer o céu a seu favor. Diga, oração, generosidade e o que mais? Temor a Deus. Levar Deus a sério. Há muitas pessoas que se convertem e têm a bênção do Evangelho e depois passa a não levar mais Deus a sério. Aí fala, filho de crente, não sei, filho de pastor, que pouca vergonha, que pena, não é, irmãos? E aí vamos ver mais do homem. Então, o que acontece, o que Deus fez movendo o céu? Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio! Diga, o anjo conhece meu nome. E cuidado com isso. Porque quando o Senhor Jesus encontrou Paulo, indo lá para prender os crentes, Jesus falou, depois o nome mudou, mas Jesus falou, Saulo, Saulo. E o anjo disse, Cornélio. E o Cornélio levou um susto. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Que maravilha! Agora, Cornélio, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de um outro Simão, chamado curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Pode se assentar que eu vou continuar a história agora. Agora você ouviu a história? Agora a história continua. Mas eu vou narrar a história para não ler, porque é mais de capítulo. Então, o que Cornélio fez? Veio um anjo visitá-lo, chamá-lo pelo nome, para dizer que as orações e a piedade, ele fala de esmola, a generosidade, tiveram repercussão no céu, e Deus movimentou as hostes celestiais, e vamos socorrer esse homem, que mesmo não sendo judeu, não tendo toda aquela tradição religiosa do judeu, dizem que ele era simpatizante, que ele ia até a sinagoga de vez em quando. Veja só, toda a família dele era piedosa. Que coisa espetacular! O homem foi influenciado pela fé daquele povo, mas ele pegou o quê? 2 criados, porque a ordem era, vá buscar alguém, diga, vá buscar alguém. 2 criados e um servo temente a Deus, mandou 3, e falou, vocês vão lá na casa de Simão Pedro, que está em Jope,
Pedro está hospedado na casa de um curtidor de couro, também chamado Simão, e fica na beira do mar. O anjo deu até o endereço, tudo. E falou onde estava hospedado. E os meninos foram. Enquanto eles iam caminhando em direção a, como é o nome da cidade? Jope. Fica na beira do mar. Onde ele estava hospedado, era um homem que mexia com couro, devia ser uma caatinga. Por quê? Couro fede pra caramba. E ele vivia de curtir, de tratar do couro para vender para o pessoal que fazia arreios, coisa desse tipo. Meu pai curtia, meu pai era um curtidor. A gente matava o boi, ele pegava umas taquaras, se lascava no meio, pedia para a gente segurar a ponta do couro e ele metia as taquaras aqui, taquara ali, taquara aqui, taquara ali, e o boi ficava esticado só no couro, né? A gente jogava em cima do galpão, secava aquele couro, depois ele dava um trato naquele couro. Ó, de onde você veio, pastor? Eu vim de lá. Então era assim, eu sei o que é curtir, aquele método primitivo. Então foram os três em direção a Jope, em direção à casa de Simão Pedro. Enquanto eles andavam, Simão Pedro teve fome. Ele estava na casa do outro Simão curtidor e ele falou, eu vou subir ao terraço. As casas eram basicamente terraços, eu vou orar um pouco, enquanto o pessoal faz a comida. Enquanto Pedro orava lá em cima, ele teve uma visão. Aparece no céu um lençol, amarrado pelas 4 pontas, cheio de bicho, répteis, aves e quadrúpedes. Baixou até ele, e Pedro deve ter ficado apavorado. E a voz dizia, Pedro, mata esses bichos e come. E Pedro, como bom judeu, falou, não coma essa bicharada não, porque se eu comer eu me torno imundo, eu nunca comi bicho. A terceira vez, não torne impuro aquilo que o Senhor santificou. Pedro relutou. A terceira vez o lençol desceu, e os meninos estão chegando, né? Estão andando os 3 lá que o Cornélio mandou. E na terceira vez Pedro negou. Enquanto Pedro negava, alguém disse, olha, estão aí à porta 3 pessoas te procurando. E o Espírito Santo visitou Pedro outra vez. Vá lá fora, recebe este povo, porque isso é da parte do Senhor. Aí quebrou o preconceito de Pedro, porque o judeu, Pedro era, não se hospedava, nem recebia não judeu. Era uma guerra. Aí Deus falou, o não-judeu não é imundo, como você pensa desses animais. O não-judeu precisa de um atendimento especial. Você vai sim com eles. Foi lá conversar com os 3 meninos, desceu, deve ter se esquecido até de comer, porque estava com fome, levou uma surra. Porque Deus é Deus de todos, não é Deus só do judeu, não. Diga amém, irmão? Amém. Deus é de qualquer um, do pobre, do rico. Deus ama todos, temos que ter cuidado com isso para não fazer acepção de pessoas. A gente seleciona pessoas com quem gosta de viver, de conviver. Pare com isso. Isso não é de Deus. Deixa Deus cuidar do problema daquela pessoa e você cuida da sua, porque nós temos muito o que fazer cuidando de nós mesmos. Sabia? Nem damos contas às vezes. Então, Pedro recebeu os meninos contaram a história toda de novo. Um anjo apareceu ao Cornélio e contaram aquela história. Aí Pedro hospedou-os, quebrou a barreira, deu comida. No outro dia, Pedro, com medo de ir lá para a Cesareia, chamou alguns irmãos crentes, olha que turma, juntou alguns irmãos crentes, ele mais os 3 e foram. Quando chegou na casa de Cornélio, se aproximou da casa de Cornélio, Cornélio caiu de joelho diante de Pedro. E Pedro disse, levante-se daí, porque eu sou um homem como você. E entrou naquela casa, e Pedro começou a pregar. Mas Pedro começou a pregar um sermão como alguns pastores, que acham que tem que pregar a Bíblia toda num dia. E Deus deu uma surra nele. Olha, eu vou falar para você uma coisa, tá, irmão? Guarda isso na sua cabeça para o resto da vida. Nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos o que queremos da vida. Até quando?
a soberania de Deus te pega e você vai para o chão. Deus falou para Pedro, você vai pregar sim. Você vai se dar hospedagem para um não-judeu, vai dar comida aqui, ó, para os 3. Você vai na casa do homem lá sim, e o homem vai te hospedar sim. E cala a boca, Pedro, que aqui mando eu, já era você, amém? Já era você. Você que está me ouvindo, acha que você é você, né? Conhece o Evangelho, viu o Evangelho, conhece o Evangelho, não estou nem aí, não está nem aí. Aguarde, pela soberania de Deus. Pedro entrou lá e começou a pregar. Começou a história toda de Israel, porque o povo, e começou a pregar. E João Batista, e não sei o que mais. E não sei o que mais. É como pastores que querem pregar de Gênesis e Apocalipse, num dia só. Você tem a vida inteira para pregar. E Deus deu uma surra em Pedro. Enquanto Pedro falava, e o Cornélio já havia reunido todos os amigos, e a família, e eles queriam ouvir a mensagem, a palavra de Deus, a salvação, e Pedro conta a história. E no determinado discurso de Pedro, o Espírito Santo chegou ali, e acabou com a fala de Pedro, e todo mundo começou a falar em línguas, glória a Deus, e acabou com o sermão. Cuidado para Deus não acabar com o seu sermão também, viu? Estava demais para o Espírito Santo, estava demais. O Espírito Santo foi lá e mandou todo mundo se converter de uma vez só. Aí Pedro falou, oh, que maravilha, aconteceu aqui na Cesareia, na casa de um gentil, de um não-judeu, o que aconteceu lá conosco no dia de Pentecostes, como podemos nós negar o batismo para esses irmãos? Toma, Pedro, quebra a cara. Amém? Quebra a cara. E Pedro teve que cortar o sermão. Algumas vezes dá vontade de sair dali e cortar sermão. Chega. Alguns casamentos, o pastor dá um curso de noiva, fica 1 hora. Não é para dar curso de noiva. Amém, irmão? Diga amém. Uai. Bom senso, Pedro perdeu o bom senso. Leia lá em Atos 10. O Espírito Santo cortou o sermão dele. Falou, chega, esse povo já tem o suficiente para crer. Às vezes nós achamos que o povo nunca tem o suficiente para quê? Porque nós não temos noção de que quem está agindo é o Espírito Santo. Nós que estamos agindo. Eu estou agindo aqui em você. Eu sou um porta-voz, é o Espírito Santo que está agindo. Então, Pedro falou, mas como nós, esses lá em Jerusalém, receberam o mesmo e não são judeus, como podemos negar o batismo? E batizou a turma toda, aleluia, irmão. E aí eles falaram, Pedro, fica mais uns dias aqui, come com a gente, você que é judeu, come da mão do gentio, do não judeu, toma de novo. Sabe, nós não temos noção do que Deus pensa sobre o ser humano. Nós pensamos do ser humano o que nós pensamos, e os nossos conceitos, as nossas ideias, nossa criação. Deus não pensa como nós pensamos a respeito de nós. Os pensamentos de Deus são mais elevados. Então, quais as lições que nós tiramos disso tudo? Por que eu contei essa história? Porque nós não podemos fazer acepção de pessoas. Deus está atento à pessoa, deixa Deus cuidar da pessoa. Se ela é convertida, ela está com o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali fazendo a obra, como fez lá na Cesareia, parando o que Pedro estava falando e dando um jeito de acelerar o processo da salvação das pessoas. Então, a generosidade é um princípio universal de Deus, diga isso. Deus é misericordioso e move o céu para alcançar essa pessoa, às vezes independentemente do que crê. A generosidade é um princípio válido para todos nós. Nós vimos isso aí. A segunda, a generosidade precisa ser ensinada sempre. Diga isso.
Vamos falar isso. A generosidade precisa ser ensinada sempre. O povo via Cornélio sendo generoso. A Bíblia diz que ele era respeitado, mesmo entre os judeus. O que ele dava, o que ele fazia, eu não sei. Eu não sei, mas o povo tinha uma memória viva sobre aqueles atos de desprendimento daquele homem. Aquele homem, visto como um não-judeu, era respeitado na cidade, o que era raro isso. Então, na igreja, às vezes nós somos generosos com algumas coisas e não com outras. Então, eu anotei algumas coisas, não é? As pessoas precisam ver que somos generosos. Ver. Eu vi a minha mãe, está na memória até hoje, os pães que ela assava e distribuía para o povo. As galinhas que ela pegava e distribuía para o povo. Tudo que ela tinha à mão, ela distribuía. Então, eu era criança vendo isto. Quanto de generosidade nossas crianças estão vendo em nós, nossos netos, nossos filhos, nosso vizinho. Nós somos bons na igreja, não é? E é bom que sejamos bons na igreja. Eu também sou bom na igreja. Sempre fui. Minha oferta está aqui, ó. Primícia, eu já não sei quantas vezes que eu dei primícia. Estou cansado de dar primícia. Não estou não, em nome de Jesus, amém? Está aqui, minha esposa. Fez o envelope, pôs em cima da mesa. Está lá, minha querida, em casa. Está aqui, ó, leva a primícia. Muito bom. Mas os vizinhos estão vendo a minha generosidade? Como o povo via em Cornélio? Todo o povo via? Será que nós estamos ensinando generosidade mesmo? Atos pequenos. Um doce, um chocolate, uma bala. Há um irmão aí que sempre dá uma balinha para a gente. Não é? Glória a Deus. Um elogio, uma apreciação. Você está aqui no culto, não vê a hora de ir embora, porque o feijão está queimando. Você esquece de dizer para o irmão, olha que palavra boa. Você esquece de dizer para o irmão, olha, posso orar por você? Claro que muitos fazem isso. Mas nós nos esquecemos da generosidade de palavras, em dinheiro, em presentinhos, em alguma coisa que nós podemos fazer. A gente precisa ver. Onde eu faço ginástica, eu mostro a minha generosidade. Eu levo um docinho, eu levo alguma coisa. As crianças do meu prédio, da minha vizinhança, todas recebem um docinho, um chocolatinho. Esses dias eu não coloquei os chocolates no carro, não é? E chegaram as meninas com o pai. E o pai falou, olha aí, quem está aí? Era eu, não é? E as crianças vieram correndo me abraçar. E eu falei, hoje o vovô não comprou. Aí elas falaram, ô vovô, não se esquece de comprar da outra vez, tá? Pronto, está feito. Quem sabe um dia Deus toca no coração. E a pessoa entende a palavra de Deus, porque nós tivemos atitudes generosas em casa, e eu anotei mais, nas empresas. Olha, o funcionário está dando a vida dele pela sua empresa, meu amigo. Brincadeira? Os funcionários aqui da igreja estão dando a vida. Ficam 8 horas aqui. 8 horas. Eu estou dando a vida. Você na sua empresa, no seu negócio. Não há de se reconhecer isso com atos de generosidade? Eu gostei da última diretoria, que aumentou em 30% o salário dos funcionários. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Até eu pensei, o caixa está vazio, de onde vem dinheiro? Eu pensei, não falei. Amém? Diga, e o dinheiro veio. Amém? Não duvide. Quando você é generoso, a provisão está no céu, não só na terra. Deus cria onde não existe, e abre onde está fechado, e fecha onde está aberto, e tranca onde não deve ser aberto nem fechado. Não brinquemos de Deus, nem brinquemos com as coisas que Deus colocou na nossa mão, não brinquemos.
Nada é nosso, nada trouxemos, nada vamos levar. Nada é nosso. Alguém disse, por que o senhor não para de trabalhar? Trabalhou muito, 50 anos, pastorado. Vai desfrutar da vida, vai aproveitar a vida. Olha, meu caro amigo, eu sempre aproveitei da vida. Eu sou um aproveitador, viu? Eu sempre aproveitei o melhor que a vida fornece. Não sou bobo. Por ser crente, eu não aproveitei a vida. Há pessoas que acham que, por ser crente, por ser pastor, você não aproveita a vida. Aproveita a vida. Eu soube aproveitar o melhor da vida como cristão. Andando fielmente, desfrutando, viajando, comendo coisas boas, evitando as que não servem. Olha que bênção aqui, ó. Posso aproveitar esse momento, falar para você, despertar seu coração, não é? Incentivar você. Não estou aproveitando a vida? Onde é que estaria? Não seria melhor estar aqui? Anunciando a palavra de Deus? Então, nas empresas, na escola, professor, ensine os alunos a serem generosos. Pouca coisa para chegarmos a isso. E nós precisamos encerrar, temos muita coisa para fazer. Nós vimos como é que o Cornélio foi abençoado por Deus, por causa da sua generosidade, por causa de você levar Deus a sério, por causa das orações. Esse trio é poderoso. Oração, generosidade e levar Deus a sério. Frequentar, sim, frequentar. Ler a palavra, sim. Orar por alguém, levar a sério a vida cristã. Entendeu, irmão? Então, agora, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio, vamos ler juntos? O generoso. Quem dá alívio aos outros, diga assim, não interessa quem seja os outros. Interessa. Não está classificando o outro? Os outros. Se puder dar alívio, dê. Se puder ser generoso, seja. Não temos nada o que dar, temos palavra. Temos palavras. Dê uma palavra boa de gratidão. Olha como você está maravilhoso hoje, gosto de te encontrar, que bênção te ver. Que Deus te abençoe. Prossiga. Mas não, nós passamos de lado. Perdemos a oportunidade de sermos generosos em palavra. Tá bom? Ser generoso é se parecer com Deus. Diga, sou eu. Diga forte. Vou ler de novo. Ser generoso é se parecer com Deus. Diga, sou eu. Amém, Jesus. Amém. Desses Ele gosta e os abençoa onde quer que estejam. Aplauda o Senhor Jesus. Amém.